Palavra do Senhor, Efésios capítulo 4. A partir do versículo 17. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Senhor, te damos graças, porque temos em Ti a certeza de que aquilo que Tu exiges das nossas vidas é possível alcançar. Temos a certeza, pois Tu és a vitória garantida para a nossa santificação, para o viver agradável aos Teus olhos. Então nós pedimos que essa palavra que foi lida seja alimento para o nosso coração nessa noite, seja alimento que seja ruminado dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso sentimento, no nosso agir, no nosso falar. Que o Teu Espírito venha nos encontrar agora com a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Temos desejado, pelo menos esse tem sido o meu desejo já há algum tempo. Quando eu completei meus 40 anos, os irmãos vão lembrar, e isso é recente também, vamos deixar bem claro, né, para que alguém não precise, o pastor faz tempo, né? Não, é recente, eu estou com 41, então tem um ano. Quando eu completei meus 40 anos, eu parei para fazer uma reflexão naquele dia, e coloquei essa reflexão, acho que no meu Face, dizendo, agora eu entrei na idade do ENTA, e agora aguenta, né? É a última fase da vida, provavelmente, de todos os seres humanos. É a fase do ENTA. 40, 50, 60, e a última idade do ENTA é 99.
Então, dificilmente as pessoas chegam a essa idade doenta. E naquela época eu me perguntei, o que é que eu ainda quero da minha vida? O que é que seria o meu alvo, o que seria meu alvo especificamente a partir dali? E a única coisa que me veio à mente naquele dia foi só há um único alvo que nós deveríamos desejar desde o nosso nascimento e que deve ser o alvo eterno da nossa vida, sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Então, naquele dia, eu fiz uma oração ao Senhor, dizendo, Senhor, é isso que eu quero. No resto de tempo que o Senhor ainda tem para me dar, e eu não sei quanto é esse tempo, a gente tem a tolice de dizer, não, você é novo. É novo em relação a quê? Qual é o seu parâmetro de vida? Quando você pensa na eternidade, você é novo em relação a quê? Eu realmente não sei quanto tempo de vida Deus ainda tem para mim, já me deu 41. Bom, o que eu quero é poder viver isso, a imagem, e crescer a imagem do Filho dele. E isso tem sido o nosso desafio, desde o dia 31 de dezembro, é o nosso desafio nesse ano, entendermos o que é crescer a imagem de Jesus. O que é termos uma imagem que espelhe Cristo Jesus. E nós temos examinado esse texto do apóstolo Paulo sobre essa questão, quando Paulo faz uma análise muito séria com a igreja de Éfeso, sobre esse ponto-chave da vida cristã. E no domingo nós abrimos a segunda parte desse discurso do apóstolo Paulo, que começa no versículo 20, onde Paulo vai fazer um check-up de um ponto básico. Crescer a imagem de Cristo depende muito de que Cristo nós estamos falando. E então a nossa questão domingo, a partir do domingo passado, foi: quem é o seu Cristo? Qual é o conteúdo do seu Cristo? Quando Paulo olha no versículo 20 e diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Nós dissemos sobre a dificuldade de traduzir exatamente essa frase em grego, mas que a ideia da frase é, ele é o conteúdo daquilo que temos que aprender. Ele não é apenas uma declaração, ele é o conteúdo de todo o meu viver. Então eu preciso questionar, quem é o meu Cristo? Não adianta você dizer para mim que você é evangélico, eu não sei quem é o seu Cristo. Não adianta você dizer para mim, pastor, eu sou um cristão, eu não sei quem é o seu Cristo. Porque isso está muito vago hoje. Você vai lembrar no livro de Atos dos Apóstolos, quando questionaram o cristianismo, e uma das coisas que se disse, olha, já outros cristos vieram. E não importa se você diz que o seu Cristo é Jesus, Jesus também é muito genérico hoje. Tem muita gente confundindo Jesus com Gervásio. E nós não estamos falando do mesmo Cristo. Então no domingo nós olhamos a primeira coisa que, se realmente eu conhecer esse Cristo, tem que estar muito presente em mim. Nós explicamos aos irmãos que quando Paulo trata desse assunto, ele já havia mencionado anteriormente todas essas características. E onde ele começa a mencionar esse conteúdo de quem é o Cristo genuíno da fé, a imagem de quem devemos crescer, capítulo 1, versículo 3, ele esboçou logo de cara. Quando ele disse, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma loucura hoje nesse entendimento de Cristo,
que não o reconhece mais como o Senhor de todas as coisas da nossa vida. Até a década de 60, quando você estudava a pessoa de Cristo e sua obra, não se conseguia falar de Cristo sem o seu senhorio. O Cristo que me salva é o meu Senhor. É a quem eu devo total obediência em todas as coisas. Eu não sou livre. Ninguém é livre. E essa é uma das grandes mentiras que a gente tem ouvido por aí. Todos os homens são escravos. Ou eles são escravos do seu pecado, e eles acham que isso é liberdade. Mas é interessante que eles não conseguem dizer não aos seus corações naquilo que seus corações querem. Esse final de semana eu conheci um rapaz e a história dele foi muito interessante. Ele hoje é um homem convertido. E quando nós tratávamos dessa questão na aula sobre senhorio de Cristo, ele disse: pastor, a minha vida era uma desgraça, eu era um homem promíscuo, eu não conseguia viver sem as mulheres. Eu achava que aquilo era liberdade. Até que eu conheci Jesus. E todo o meu desejo, toda a minha vontade se voltou para Ele. A minha alegria estava nele, e eu descobri o Senhor que há nele. O que é que acontece? Esse cara não é livre. Ele é livre do pecado. Mas ele agora é escravo de Cristo Jesus. A diferença é que o escravo, o pecado é um senhor mau. O pecado vai levar você a todos os atos possíveis, até você morrer, até você perder dignidade, até você deixar de ser humano no mínimo. O pecado é um senhor mau. Cristo é um senhor bom. Porque ele conduz todos os seus escravos para a vida. Para o gozo de tudo aquilo que ele mesmo conquistou. Por isso Paulo diz nesse versículo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele é um bom Senhor. Ele nos livra daquilo que nos mata para que tenhamos vida. E como ele mesmo disse, tenhamos essa vida em abundância. E a abundância não é prosperidade de dinheiro, casa e um monte de besteira que estão falando por aí, mas é a abundância da vida eterna. Mas na década de 60 mudaram isso. Houve um teólogo, e eu creio que ele é crente, entenda. Eu creio que eu vou encontrar com ele no céu. Mas com certeza o Senhor já deve ter corrigido um monte de besteira dele lá no céu e já deve ter disciplinado a vida desse irmão. Porque é assim que funciona no céu. Quando a gente ensina um monte de besteira aqui na terra, lá no céu o Senhor nos disciplina. Paulo diz isso em 1 Coríntios 3. Esse homem chama-se Lewis Sperry Chafer. Ele escreveu uma obra de teologia sistemática, muito vendida no Brasil, no meio pentecostal principalmente. É interessante isso. Né? Como é que o pessoal pentecostal não lê o que presta, só lê o que não presta? É o principal público dessa teologia sistemática. Em que ele fez uma distinção. Que quando você conhece a Jesus, você conhece primeiro o Salvador. Mas que há uma segunda bênção, que não é o falar em línguas. É porque na teologia pentecostal a segunda bênção é falar em línguas, então é outra besteira. Ele diz: a segunda bênção é você receber agora Cristo como teu Senhor. E então você é salvo, mas você não conhece o senhorio de Jesus.
Eu já pedi perdão a Deus, eu já ensinei isso, irmãos. Eu fui discipulado na área de evangelismo pelas 4 leis espirituais. Já ouviram falar? Cruzado Estudantil e Profissional para Cristo. Eu sou formado no curso de evangelismo da Cruzado Estudantil. Bill Bright era o principal expositor da estrutura de evangelismo da Cruzado Estudantil. E então ele tinha um livretinho tipo 4 leis espirituais, como ser cheio do Espírito Santo. E nesse livretinho ele dizia, você precisa convidar agora Jesus para ser o Senhor. É muita besteira. Você não pode conhecer a Cristo sem conhecer o senhorio dele. Você não pode dizer que você é salvo se você não estiver disposto a obedecer o que ele manda fazer. Porque não existe salvação sem senhorio de Cristo. Ele é o Senhor. E tem muito crente ainda lutando com essa ideia. Não, olha, eu creio em Jesus, mas eu não consigo fazer exatamente o que ele quer. Eu não tenho esse papo de que eu não consigo. O que existe é, eu não quero. Porque há um monte de pessoas dizendo que conhecem a Cristo, que estão em Cristo, mas elas não se dispõem a lutar para fazer o que Ele quer. Elas simplesmente dizem, eu não consigo. Então não venha com essa história de que você não consegue. O que na verdade opera no seu coração é, eu não quero. Isso é muito para mim. Olha, eu acho até legal levantar a mão e dizer, olha Jesus, Tu és o meu Salvador. Mas é muito para mim agora Ele dizer que eu não posso mais isso. Que eu não posso mais aquilo. Que eu não posso ir nas festas profanas e mundanas que tem por aí. Não, isso é muito para mim. Que eu não posso mais deitar com quantas mulheres eu quiser. Isso é muito para mim. Que eu não posso mais tirar vantagens no meu emprego, ganhar um por fora. Isso é muito para mim. Mas eu sei quem é Jesus. Eu aceitei como meu Salvador. Ainda não é meu Senhor. Não se engane, isso é mentira. Você apenas está cultuando um falso Cristo. Porque se você conhece de fato a Cristo Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Eu concordo com você que não é fácil, mas no meu coração não vai ter a desculpa, eu não consigo. No meu coração vai ter sim a palavra, Senhor, é difícil, mas eu quero te obedecer. Muitas são as tentações, muitas são as propostas, mas eu estou comprometido em te obedecer, porque o Senhor é o meu Senhor. Isso não é uma segunda bênção que vai acontecer num dia que você está lá orando, oh, agora Ele é o meu Senhor, como Bill Bright falou. Não. Não é uma oraçãozinha que diz, oh Jesus, agora seja o centro da minha vida. Não. Isso é algo que acontece automaticamente no momento que você o conhece. Se o seu coração não está disposto a obedecer o que Ele manda você fazer, não invente desculpas de que eu não consigo. Seja honesto com você. Você não quer. Eu gosto muito do nome do ministério do Paul Washer. I will be honest. Eu serei honesto. É um programa que eles têm dentro do ministério Heart Cry, coração em lágrima. Eu serei honesto.
E o que está faltando para o nosso exame da nossa salvação é sermos honestos com o que está acontecendo dentro de nós. Nós ficamos inventando desculpas para fugir ao senhorio de Jesus. Então não me venha com desculpas esfarrapadas. Porque eu não me dou o direito de desculpas esfarrapadas. Quando eu estou nas minhas lutas diante do Senhor, eu sei aquilo que Ele quer, eu sei que meu coração ainda, que o seu pecado, que luta contra a vontade dEle, eu digo ao Senhor, Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade. Às vezes eu tenho que dizer, Senhor, está difícil. Parece que meu coração não se desarraigou desse pecado. Parece que meu coração ainda está firme nesse propósito maligno. Então eu preciso da Tua graça. Me dê a Tua graça para que eu consiga viver aquilo que o Senhor quer de mim. Mas eu não estou disposto a dizer para Deus, ai, Senhor, eu não consigo. Quando nós achamos que não vamos conseguir, nós morremos lutando para fazermos o que é certo. É por isso que o escritor de Hebreus ele diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não voltamos atrás. Nós não retrocedemos para nos perder, mas nós avançamos em fé para Cristo. Agora você precisa entender isso. Porque é de duas uma. Ou você realmente não conhece a Cristo, e você cultua um falso Cristo, um Cristo que é só Salvador e está tudo bem, você pode continuar pecando, sentindo pecados, vivendo pecados. Não, eu posso viver assim, Ele é o meu Salvador. Então talvez você não o conheça realmente, ou talvez você tenha ficado infantil na sua fé. Não tenha crescido, porque não se libertou de mentiras que foram ensinadas em nome de Deus. E há muito crente fiel que ama Jesus de fato e que foi instruído em muitas mentiras e que agora precisa se libertar dessas mentiras para poder viver o senhorio de Cristo na sua vida como Ele requer. Eu gostaria de crer que você está nesse segundo grupo. Eu quero crer que você aprendeu muita besteira, mas que você ama Jesus. E que entendendo a verdade, você vai dizer, Senhor, não quero mais desculpas na minha vida. Eu sei que eu tenho que te obedecer. Esse ponto do senhorio é essencial. Por isso Paulo está dizendo, vocês têm que pensar como vocês aprenderam a Cristo. Qual foi o conteúdo do Cristo que vocês aprenderam? Porque se vocês não examinarem isso, vocês vão crescer a imagem de um falso Cristo. E isso tem consequências. Talvez uma consequência mais leve, de ser apenas punido pela ira de Deus. Essa é a mais leve. É como se eu dissesse para você, olha, essa é a boa notícia. O Senhor vai apenas descer o cacete em você. Ele vai te meter a chicotada. Eu não estou dizendo isso por mim mesmo. Hebreus 12. Hebreus 12 diz exatamente isso. E porque você é filho,
e você não quer entender, não quer aprender, então ele vai descer o açoite em você como pai que ama o filho. Essa é a boa notícia. Engraçado que eu não ouvi nenhum glória a Deus. Eu dou uma ótima notícia e ninguém diz aleluia. Deixa eu ver se eu melhoro. Você vai sofrer. Você vai apanhar do Senhor para trazer o teu entendimento ao senhorio de Jesus. A má notícia é que se você não está em Cristo, verdadeiramente, Ele vai te lançar no inferno. Essa é a má notícia. E lembre-se, não creia na mentira de que Deus ama todos os homens. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de um Deus que está irado contra os homens em seus pecados, disposto a esmagá-los e matá-los. Eu quero apenas que você leia um texto comigo, para continuarmos, porque agora nós vamos ter que aprofundar esse assunto, e vai ser um pouquinho mais duro. João capítulo 3. Depois de explicar a missão de Jesus em salvar, no finalzinho, versículo 36, João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ver se você vai ser crente agora. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho. Você entendeu bem? Não é o que ficar rebelde. É o que se mantém. É o estado natural dos homens. Os homens naturalmente são rebeldes contra Deus. Os homens odeiam a Deus. Esse é o estado natural do meu coração e do seu coração sem Cristo. Nós odiamos a Deus. Ele diz: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele virá a ira de Deus. Sobre ele o Senhor enviará a sua ira? Não. Sobre ele permanece a ira de Deus. Os homens estão debaixo da ira de Deus. Não venha dizer para mim que Deus ama os homens. Deus está irado contra os homens. E Deus não tem um pingo de crise de consciência em mandar esses homens para o inferno. Você está entendendo isso? É por isso que a boa notícia é que se você realmente entendeu quem é Cristo como o Senhor da sua vida, mas por causa de mentiras que te ensinaram, você nunca trouxe o seu coração totalmente rendido e submisso a Ele, a boa notícia é que o Senhor vai te bater, você vai sofrer, mas Ele vai moldar a sua vida à imagem do Filho dele. E a má notícia? A má notícia é que quem não veio ao Filho, ou aprendeu de um Cristo errado, de um falso Cristo, Ele enviará para o inferno sem nenhuma crise de consciência.
Então eu espero sinceramente que você esteja pelo menos no segundo grupo. Na verdade, eu gostaria muito que você estivesse num terceiro grupo, o grupo daqueles que já se renderam ao senhorio de Jesus. Que não vem com desculpa esfarrapada de que eu não consigo. Que não vem com desculpa esfarrapada, isso é impossível. Não, pessoas que já abriram mão dessas desculpas e estão dispostos a lutar contra o seu pecado, contra a luta do coração para cumprir o que Cristo quer. Eu gostaria muito que você estivesse aqui, mas se não tiver, a minha oração é que você esteja no segundo grupo, o grupo que está apanhando. Porque você está sendo moldado à imagem de Cristo. Você está achando ruim? Não é para ser moldado à imagem dele? Como é que ele fez para nos salvar? Ele foi cuspido. Ele foi escarnecido. Muitas feridas lhes fizeram. Ele teve que carregar uma cruz pesada por causa dos nossos pecados. Ele teve que ser crucificado. E o profeta Isaías disse que Deus o estava moendo. Deus estava despejando no filho dele a ira dele por causa dos nossos pecados. Você não quer ser a imagem de Jesus? Então, se o seu pecado luta dentro de você, só tem um caminho de Deus para você: moer você também. E se ele fizer isso, você vai dizer: obrigado, Senhor, porque eu sei que eu sou teu filho. Eu já disse a vocês em 2007, por causa dos meus pecados, Deus me levou a um deserto muito profundo, um ano de lágrimas. Caso você ainda não tenha ouvido esse sermão sobre a minha história, acesse o blog da nossa igreja ou jogue lá no Google Maridos, amai vossa esposa, e você vai entender a minha história. Foi um ano de muito sofrimento. E a única coisa que eu podia dizer para Deus era: obrigado por me disciplinar de forma tão dura. Obrigado por me moer de forma tão dura. Porque quando o Senhor faz isso, eu sei que eu sou teu filho. Porque aqueles que não são filhos, Ele os ignora, para acertar com eles no dia do juízo. Deixa eu apenas mostrar mais um texto para você entender isso que eu estou dizendo. Romanos capítulo 1. Versículo 24 em diante. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, observe que é a segunda vez que ele vai dizer isso, os entregou Deus às paixões infames. Porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Você tem dó de homossexual? Eu não tenho dó de homossexual.
tenho respeito. Mas eu não sinto dó. O que é que a Bíblia está dizendo? Deus. Vamos ler de novo? 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. A Bíblia requer que eu os respeite, e eu os respeitarei. Mas eu não tenho dó dele ser homossexual. Eu não tenho dó da menina ser lésbica. Deus os entregou àquelas paixões. Duro, né? Mas essa é a verdade. Deus se compadece de quem Ele quer se compadecer. E Deus entrega as paixões para a condenação. Quem Ele quer entregar? Isso significa que todo homossexual vai para o inferno? Não. 1 Coríntios 6, Paulo disse que no meio daquela igreja tinham muitos ex-homossexuais que Deus decidiu salvá-los. Mas quem decidiu? Deus. Quem é o Senhor? Cristo. Então, quando eu vejo o crente, ai, pastor, mas olha a vida que eles estão levando. Não, foi Deus que os entregou. Por que você está assim? Deus ignora quem não é filho. E Deus torna a vida dessas pessoas ainda mais insuportável. E dos filhos? Ele desce o cacete para corrigir. Porque você é filho. Deus tem compromisso com seus filhos. Deus não tem compromisso com bastardos. E bastardos não é uma palavra minha também. Hebreus 12. Diz, o pastor está sendo muito duro nas palavras. Está lá, irmãos. Hebreus 12. Depois vai ler. Leia a Bíblia. É melhor, medite na Bíblia. Você não gosta de ler a Bíblia também? Respeitaremos sempre as pessoas. Em todos os meios sociais em que eu convivi com homossexuais. Você nunca vai encontrar um dizendo, não, o pastor Ayrton me desrespeitou. Nunca! Agora você também nunca vai dizer, nossa, ele tinha dó de mim de ser homossexual. Não, você quer viver essa... Viva, ué. Não tem nada a ver com sua vida, ué. Você quer fazer? Faça! Foi Deus que te entregou a esse comportamento. Ele é o Senhor. Você está achando que os homens agem em rebeldia contra Deus porque Deus não pode fazer nada? É muita besteira que a gente ouve por aí. É muita falta de base bíblica do que a gente tem ouvido por aí. E é por isso que as pessoas não entendem que Ele, Jesus, é o Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Examinando o seu coração, você pode dizer para mim que você está comprometido em obedecer a Cristo. E Ele não quer saber se você vai gostar ou não. A única coisa que interessa a Ele é se você vai fazer. Lembre-se que uma vez Ele contou uma parábola. O pai chega para o filho e diz, olha, você vai trabalhar hoje no campo para mim.
E aí o filho, ô pai, eu vou, a maior alegria do mundo, eu vou, meu pai. E aí ele chega para o segundo filho e diz, olha, você vai trabalhar hoje no campo também para mim. E ele, não pai, não vou não. E ele não bate boca. Ok, você não quer ir, você não vai. Quando chega no final do dia, ele vai passar no campo. E o filho que tinha dito, não vou, estava lá. E o filho que com toda a hipocrisia, não pai, estou indo, não apareceu para trabalhar. E você acha que Deus se ofendeu com a recusa do filho? Não. Porque Deus não é menino infantil como a gente que se ofende com palavrinhas. Deus quer ver as atitudes. E quando ele viu o filho, que ele foi mal educado trabalhando, então ele estava feliz. E o filho que foi todo educadinho e não apareceu, a ira dele se levantou. Você tem certeza que Cristo é o Senhor? Ah, pastor, mas eu não sinto. E daí? Quem disse que você tem que sentir? Você tem que obedecer. Isso é senhorio. Aí não estou muito disposto, e daí? Você não tem que estar disposto, você tem que obedecer. Isso é senhorio. Porque nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é justo, santo e bom. E se Ele manda eu fazer, mesmo que eu não esteja disposto, Ele me tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deus Pai me tem abençoado por causa da obediência ao seu Filho. Quem é o seu Cristo? Um falso Cristo não faz exigências. Ele só tem promessas. Um falso Cristo tem até festival promessas. Um Cristo genuíno não tem festival. Ele tem exigências cumpridas por aqueles que o conhecem e o amam. Quem é o seu Cristo? Próximo sermão, eu quero examinar uma segunda questão. Eu precisava fechar isso hoje. Paulo vai dizer no mesmo capítulo 1 de Efésios que o Cristo verdadeiro, ele é propiciação substitutiva pelos nossos pecados. Ele não é o gênio da lâmpada. Então, no próximo domingo, eu quero continuar olhando o texto de Efésios com você. Esse texto vai demorar. Não tenho pressa, eu só tenho que terminar até o dia 31 de dezembro desse ano para dar o próximo desafio. Mas é importante que você entenda essas coisas, para que você não seja enganado em nome de um Cristo que não existe, de um Cristo que foi criado segundo o coração dos homens para atender à podridão dos desejos dos homens e não à santidade do Deus que criou todas as coisas, inclusive a mim e a você. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pelas misericórdias do Teu Filho que nos fez compreender a verdade do nosso estado. Nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe a escravidão do amor do Teu Filho amado Jesus. Obrigado, Senhor, por essa dádiva. E que a palavra dessa noite quebre todas as mentiras que operam dentro de nós, principalmente aquelas que dizem que não podemos. Se estamos em Ti,
genuinamente, se estamos no teu Filho, podemos obedecer tudo aquilo que queres de nós. Podemos, porque o poder não está em nós, mas no teu Filho que opera em nós. Naquele que é o Senhor da nossa vida. Torne isso claro ao coração dos teus filhos eleitos nessa noite. Aqueles que lá na eternidade o Senhor um dia decidiu revelar a verdade dos céus. Aos teus filhos eleitos, torna compreensível essa palavra. Nós te pedimos para que haja crescimento e glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.